Bom, dessa vez com uma camiseta diferente aqui para gravar o vídeo, né? Acho que normalmente eu acabo, nos outros vídeos eu tava sempre com a mesma camiseta, ou eu tenho duas camisetas muito parecidas e eu acabava que eu tava quase sempre com elas, mas enfim, novidades aí, né? Camiseta diferente no vídeo hoje. Mas dito isso, enfim, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e eu tô aqui nesse vídeo trazendo uma proposta de reflexão, te fazendo um convite para tirar um tempinho do teu dia, para que a gente possa pensar juntos e, dentro do que é possível de ser feito através de vídeo, estabelecer aqui, né, um diálogo, uma conversa. Nos últimos vídeos eu venho falando bastante sobre questões relacionadas à tecnologia. Eu gosto dessa intersecção entre psicologia e tecnologia. A gente falou no vídeo passado sobre questões motivacionais e hoje eu queria aproveitar essa questão da tecnologia para a gente conversar um pouco sobre intimidade. A gente fala tanto aí sobre uma epidemia de solidão, sobre como as pessoas se sentem mais sozinhas, isoladas, algo que inclusive afeta muito, né, a população masculina. A gente fala hoje de que muitos homens se sentem sozinhos, isolados, têm poucos amigos, né? Então eu queria aproveitar e falar um pouco hoje sobre essa questão de intimidade, que a gente conseguisse refletir um pouco sobre intimidade no vídeo de hoje. E para a gente começar, vamos começar então, né, definindo alguns conceitos. Eu queria diferenciar bastante o que eu vou chamar aqui no vídeo de sociabilidade do que a gente vai chamar de intimidade. Quando a gente pensa em sociabilidade, ou a proposta que eu tenho aqui, quando a gente fala em sociabilidade, a gente está falando em um foco muito maior na interação com outras pessoas. Quantas pessoas eu estou interagindo, na comunicação, nessa coisa mais associada talvez a uma extroversão, a habilidade social, né? A essa relação que não é necessariamente uma relação, é mais uma interação com o outro. Agora, quando eu falo, né, sobre intimidade, eu queria trazer aqui bem esse foco, né, na valência emocional, né, no vínculo emocional, nesse processo de identificação com o outro, na sensação de que esse outro com quem eu estou interagindo é um eu assim como eu sou, né? A ideia de que essa outra pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou interagindo, essa sensação de que não é igual, mas é um eu equivalente a mim, é alguém que também tem sentimentos, também tem pensamentos, né? Também tem as suas angústias, suas ansiedades, também vive, tem uma experiência subjetiva, pessoal, única do mundo. E quando eu reconheço isso, eu tenho a oportunidade de me identificar, de construir uma relação, né, de ter esse processo de identificação, de vinculação emocional com esse outro. E que desse vínculo emocional vem a sensação de intimidade, de que esta é uma pessoa da qual eu sou íntimo. Como que isso se relaciona com a questão da solidão? Aqui eu venho muito com a ideia de que a solidão seria o resultado da frustração consecutiva, né, repetida, da necessidade de se sentir íntimo de alguém. A gente fala tanto, né, que o ser humano é um animal social, ele precisa interagir com outras pessoas, pertencer a um grupo, né, se sentir íntimo de alguém. E como às vezes a gente não consegue, a gente não se sente, ou a gente não está
suprindo essa necessidade de forma satisfatória na nossa vida. Quando a gente não consegue suprir essa necessidade de forma satisfatória, quando a gente frustra ela, bom, daí que vem o sentimento de solidão, de isolamento. E quando a gente está falando de intimidade, é interessante a gente observar aqui que esse é um processo que ele vai exigir tempo, ele vai exigir esforço, vai exigir uma reciprocidade, né? É algo que é construído em dupla, né? Por mais de uma pessoa e não pelo indivíduo em si, né? Que vai exigir uma abertura, uma exposição desse eu, da minha própria intimidade, para que ele possa se relacionar com o eu do outro. Isso vai ser importante porque a gente vai voltar nesse aspecto depois. Mas tá, e aí? E quando a gente começa a relacionar isso, como é que a gente vai ligar essa intimidade com tecnologia? Primeira coisa que eu acredito que a primeira coisa que veio na minha cabeça e que eu acredito que é o que vem na tua cabeça também, a gente vai falar sobre redes sociais, principalmente, né? As redes sociais, elas são esse ambiente onde a gente interage com outras pessoas, onde a gente pode mandar mensagem, like, curtir, seguir, né? Ter toda essa gama de interações com outras pessoas. Mas vamos lá, até no nome, né? É uma rede social. Será que ela não está mais ligada a uma necessidade, a uma habilidade, a esse aspecto mais relacionado à sociabilidade do que à intimidade? Então, quando a gente está falando de rede social, até conversando com um amigo meu, me veio essa comparação com a água salgada, né? A água salgada seria aquela bebida, aquela água que ela não me hidrata. Ela dá a sensação de que eu estou fazendo algo que vai me hidratar, que vai suprir aquela necessidade, mas no fim acaba não suprindo, né? Então a gente tem às vezes a expectativa de que através das redes sociais a gente vai conseguir construir essas relações de intimidade, mas muitas vezes a gente acaba se sentindo frustrado, né? Tendo a nossa necessidade de intimidade frustrada dentro de uma rede social. E aqui eu trago a rede social, mas a gente pode falar de outras formas de socialização, né, através da tecnologia. Porque da mesma forma que a tecnologia nos permite, nos aproxima, nos permite conversar com pessoas que não estão presencialmente na nossa frente, essa é uma oportunidade de interagir, também tem um outro aspecto aí, onde ela acaba às vezes atrapalhando a construção dessa intimidade. Porque eu estou conversando com tanta gente, eu estou interagindo com tanta gente. Às vezes eu estou conversando com alguém que eu sequer vi na vida, né? E aí vai ser mais difícil ter essa sensação de intimidade, ter a nossa necessidade de intimidade suprida. Fica essa coisa parecida com a água salgada, que eu consumo, que eu bebo, mas ela não me hidrata, ela dá a sensação, mas essa sensação ela vem fácil, só que ela também vai fácil, e depois acaba que eu não tenho uma realização associada, eu não consigo nutrir de verdade, digamos assim, aquela necessidade, aquela coisa que eu queria. Aqui a gente tem um aspecto da tecnologia especificamente, né, que vale a pena a gente ressaltar. Porque quando a gente está falando de redes sociais, a gente tem muito, né, a gente tem os likes, os reacts, os followers, a gente consegue de certa forma quantificar vários aspectos da interação social. Eu sei quantas pessoas estão ali tendo acesso àquilo que eu falo, que eu posto, né, os followers. Eu sei quantas pessoas reagiram, se reagiram positivamente, negativamente, quantos likes eu recebi, quantos comentários, quantas conversas, né, quantas conversas teoricamente eu tive, porque
Às vezes, né, tem um monte de comentários, é mais fácil a gente ver o número de comentários em um post do Instagram, por exemplo, do que a gente realmente ler todos os comentários e realmente conversar, digamos assim, né? Então, tem esse aspecto muito de mensurar, de quantificar essas várias dimensões da interação entre indivíduos. Só que, quando a gente faz isso, quando a gente acaba se focando, se concentrando muito nessa mensuração, o que acaba faltando depois, né? Ou esse exagero, ele vai levar a uma falta, ou ele vai estar associado a uma falta de quê? Essa falta de intimidade, desse aspecto subjetivo, emocional relacionado, acaba sendo uma quantificação, uma mensuração das relações que desvaloriza ou invalida aspectos subjetivos, emocionais dessas próprias relações, né? Dessas próprias interações sociais. Então a gente acaba tendo talvez um ambiente que proporciona uma socialização muito grande às custas de uma intimidade muito mais baixa, de uma valência emocional subjetiva na relação muito menor. Aquela história de que a gente hoje conversa com muitas pessoas, mas se sente próximo de poucas. Tá, Léo, e aí? Ok, falamos sobre intimidade, falamos sobre essa relação com a tecnologia, né? A gente sabe que tem aí, né? A gente fala muito sobre essa epidemia de solidão, mas como que talvez eu possa brigar, né, e ir contra essa tendência, ou como é que eu posso nutrir relações mais íntimas na minha vida? E aí essa reflexão, ela veio em terapia, em sessão, assim, né, com um paciente, e eu aprendo muito com os meus pacientes, acho que eles têm insights que eu levo para minha vida, né, e aí a gente volta lá para o início, porque eu tive um paciente que falou assim, né, a intimidade é tua. E sim, a gente tem esse aspecto, né, agora não falando de uma relação íntima, mas falando da nossa intimidade. Essa coisa que é muito nossa, muito interna, muito pessoal. E lembra que eu falei ali no início sobre essa exposição do eu, sobre essa exposição da própria intimidade? E se a gente pensar na relação íntima como resultado de uma expressão adequada da nossa própria intimidade? Como que isso muda? Porque agora a gente está falando no quê? Agora eu tenho algo que eu posso cultivar na minha vida. Eu não estou falando só de um resultado, de uma relação onde eu me sinto íntimo, mas eu estou falando de um valor, de algo que eu posso exercitar e cultivar na minha vida. O que eu posso fazer? Né? Que coisa é essa? Essa habilidade de expressar de forma adequada a minha própria intimidade. Essa tranquilidade, essa competência em expressar quem eu sou no momento adequado, no momento em que correto, que faz sentido, com a pessoa certa, que talvez vá compreender, vai estar disposta a receber aquilo ali, responder, né, responder de uma forma recíproca, fazer o mesmo esforço, talvez ao longo do tempo, e aí construir uma relação de intimidade. Quando a gente começa a pensar na relação íntima como resultado dessa expressão adequada da própria intimidade, agora a gente tem algo que a gente pode fazer na nossa vida e ver e experimentar e, claro, talvez não dê certo em todas as nossas relações, talvez não sejam todas as pessoas que vão estar dispostas e querendo estabelecer uma relação de intimidade, mas quando eu consigo fazer isso em mais áreas da minha vida, com mais pessoas, né, da minha vida, com mais pessoas com quem eu interajo,
aumentam as chances, fica mais fácil de eu construir relações de uma real intimidade. Então, de certa forma, assim, né, para a gente resumir em uma frasezinha simples, talvez a gente esteja dizendo que a gente se sente próximo daquelas pessoas às quais a gente se aproxima. Então, se eu exercitar essa minha habilidade de me aproximar de mais pessoas, a consequência natural vai ser eu ter mais pessoas às quais eu sou próximo. Né? Se eu conseguir expressar de forma adequada a minha intimidade em mais ambientes, com mais pessoas, a tendência é eu conseguir ter relações mais íntimas na minha vida. Com mais relações de intimidade na minha vida, diminui solidão, aumenta a qualidade de vida. Como eu vou fazer isso? Se vai ser presencialmente, se vai ser através de um recurso tecnológico, não importa. Talvez aqui a gente esteja falando mais sobre isso, sobre a gente treinar, a gente melhorar a nossa habilidade em expressar a nossa intimidade de forma adequada. Então, essa é a reflexão que eu queria propor aqui nesse vídeo. Se ela te fez pensar em alguma coisa, se ela faz sentido com situações da tua vida, né, e que tu esteja a fim de compartilhar, de expressar essa intimidade, fica à vontade para fazer isso aqui nos comentários, ou então me chamar lá no Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar continuar essa conversa contigo.